Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história que eu adaptei baseada numa creepypasta de um site que se chama Dr. Price Horror Compendium. Mas antes de continuar, como sempre, eu gostaria de pedir por favor para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse áudio e vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir por favor para você se inscrever no meu canal do YouTube. É rápido e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? A Porta da Abadia. Existem algumas ruínas de velhas abadias e capelas em Durham, no nordeste da Inglaterra. Os edifícios ali têm quase 1000 anos, mas ainda estão de pé, no campo, como se não tivesse passado tanto tempo. Na época em questão, eu estava visitando a minha família naquele local e decidi dar uma passada para visitar essas construções quando voltava para casa. Era uma manhã quente de outono e o sol brilhava nas paredes restantes em ruínas de uma forma muito bela e pitoresca. Empurrei o portão de acesso e reservei um momento para ler o pequeno painel informativo que estava próximo à construção. Ele mostrava uma imagem de como a abadia era originalmente e descrevia sua história e idade. Bem à minha frente havia uma porta vazia que, de acordo com o painel, levava à nave, ou seja, a parte central da igreja. Atravessei. O piso de pedra da abadia havia desaparecido há muito tempo e agora estava coberto de terra e grama. Desci em direção ao presbitério, olhando para os buracos vazios na parede que antes eram janelas, cuja madeira, vidro e metal haviam desaparecido com o tempo. Ao chegar aos transeptos, uma região central, parei em uma estrutura retangular de pedra no meio do piso. Parecia um sarcófago e me lembrei de que o painel de informações havia de fato mencionado um túmulo localizado no centro da igreja. A tampa estava faltando e o interior estava vazio. Eu me perguntei, então, a quem teria pertencido. Passei um tempo vagando pelas ruínas, tentando imaginar como teria sido quando foi construída e antes do roubo de grande parte de sua alvenaria. Havia restos de dormitórios e cozinhas ao norte, com escadas desgastadas que levavam a andares que não existiam mais, e uma enorme lareira com a pedra ainda enegrecida pelas chamas. Passei os dedos pelas paredes, imaginando as pessoas que viveram ali e o que suas vidas teriam significado. Eu me senti bem. O sol brilhava sobre mim e eu era a única pessoa. Suspirei feliz. Depois de passear um pouco e tirar algumas fotos, decidi que já tinha visto tudo o que podia e comecei a voltar para o meu carro. Ao passar pelo quadro de informações perto do portão, me virei e olhei para a abadia. E meus olhos pousaram brevemente na porta que dava para a nave. Fiquei paralisado. Embora soubesse que algo estava errado, levei alguns instantes para perceber o que era. Não havia nada além de um arco vazio quando entrei na abadia, mas agora o espaço estava preenchido por uma pesada porta de madeira. Voltei até ela, com os olhos arregalados. Como não a tinha visto? Estaria aberta quando entrei? Mas a coisa era enorme. Não havia como eu não ter visto. Além disso, só restavam pedras na abadia. Toda a madeira havia sido roubada há muito tempo ou apodrecera. E esta porta parecia velha. Muito velha. Não era uma substituição, então. Estendi a mão em direção a uma argola de metal enferrujada e, girando-a, empurrei a porta. Então, recuei. Do outro lado, deveria haver a mesma luz do sol que brilhava sobre mim do lado de fora da porta. Meus olhos deveriam ter encontrado escombros, terra e grama.
Em vez disso, havia escuridão, quebrada apenas por velas bruxuleantes e a luz fraca de tochas. Paredes intactas subiam à minha frente e o chão era pavimentado com lajes cinzentas. Fiquei atordoado, incapaz de acreditar no que estava vendo, enquanto avançava pela porta como se estivesse em um sonho. Acima de mim, um teto robusto bloqueava o sol, lançando escuridão sobre uma igreja antiga que estava praticamente intacta. Olhei ao redor boquiaberto, esperando que qualquer coisa fizesse sentido. Desviei o olhar para o presbitério, passando pelo túmulo de pedra que agora estava selado e intacto. Pisquei sem entender, olhando para os bancos de madeira, altares decorados e incensários dourados pendurados. Comecei a caminhar em direção ao altar, imaginando quando essa ilusão se romperia ou quando eu inevitavelmente acordaria desse sonho. Olhei então para as janelas e vi que estavam cheias de vitrais e muito coloridos, com vidros muito bonitos. E também percebi, pela primeira vez, que estava escuro do lado de fora. Onde quer que eu estivesse, era noite. Cheguei ao altar, que agora estava coberto por um pano vermelho, tecido com ouro. Os fios delicadamente destacavam uma inscrição em latim. Essa inscrição dizia: Estimatus sum cum descendentibus in lacum factus sum sicut homo sine adjunctorio inter mortuus liber corpus edimus. Eu não sabia o que significava, embora pensasse que corpus pudesse significar corpo. Afastei-me do altar e um raio de luz chamou minha atenção. Olhei e, apoiado em um púlpito de madeira a poucos metros de distância, estava um livro prateado. De onde eu estava, parecia que a capa era feita de metal, mas eu não tinha certeza. Era lindo, decorado com símbolos estranhos e intrincados. Movi-me em sua direção, meu coração batendo forte, minha mão estendida para tocá-lo e... Então, ouvi um barulho atrás de mim. Era um som baixo, mas ecoava estranhamente pela igreja. Algo como um estalo ou raspar de pedra contra pedra. Olhei ao redor, mas não consegui ver nada. Eu estava prestes a me virar para o livro fascinante novamente, quando ouvi o som mais uma vez. E desta vez, vi o movimento que o acompanhava. O tampo da tumba havia se movido. De onde eu estava, pude ver que ele havia se movido apenas alguns centímetros, mas uma fina rachadura da escuridão interna já estava revelada. O silêncio se seguiu, pontuado apenas por minhas respirações rápidas, enquanto eu olhava para o sarcófago e percebia que ele estava entre mim e a porta. Caminhei lentamente para a frente, meus olhos fixos na abertura, até que parei de repente e apenas a alguns passos da catacumba. Incrédulo, percebi que dedos anormalmente longos estavam lentamente saindo da escuridão do buraco, com unhas marrons rachadas, raspando a pedra. Meu coração disparou quando o medo me atingiu em cheio no peito. Eu me movi lentamente ao redor do túmulo, tentando ao máximo não ser notado e querendo apenas sair dali, voltar para a porta. Estava aterrorizado, com pavor de que o dono da mão me ouvisse e soubesse que eu estava ali. Então, a tampa do túmulo se moveu violentamente para o lado e a luz bruxuleante da tocha da igreja vi a coisa que estava lá dentro. Vi seus olhos, sua boca, e vi que tinha um rosto que nenhum ser vivo poderia ter, mesmo quando ele começou a se levantar. Não consigo descrever com palavras certas o horror de que fui testemunha. Aquilo vestia o hábito marrom de um frade capuchinho, mas completamente destruído.
Apesar de braços e dedos longos, seu corpo era muito magro, mas de tamanho regular, o que o fazia desequilibrar-se para frente ao caminhar com o peso dos braços. Mesmo com o absurdo daquela desengonçada aparição, nada se comparava à sua face. Seu rosto, muito velho, lembrava vagamente uma feição de homem idoso, mas era normalmente comprida. O maxilar estava solto e pendia de um lado para o outro, quase arrastando no chão, devido à pele anormalmente esticada. Seus olhos eram completamente pretos, dos quais saíam lágrimas grossas e escuras. Os poucos e ralos cabelos eram desgrenhados e completamente brancos, o que se destacava em sua pele cinza putrefata, salpicada de manchas negras e purulentas. Eu não tinha fôlego para gritar, mas em vez disso, disparei para frente o mais rápido que pude, passando pelo sarcófago. Ao passar, senti algo arranhar levemente minhas costas e tropecei apavorado. Mas o pior estava por vir. Enquanto corria em direção à porta, vi que ela estava começando a se fechar. O pânico cego me impeliu para frente, alimentado pelo barulho terrível que se elevava atrás de mim e pela visão da minha única saída desaparecendo aos poucos. A figura atrás caminhava com dificuldade, gemendo um choro humano, mas com murmúrios incompreensíveis. Ele estava me alcançando. Com apenas um raio de luz, agora visível do outro lado, estendi a mão para impedir o fechamento da porta, a pele das minhas costas arrepiando-se por ser forçado a ficar momentaneamente parado e totalmente à mercê daquela entidade enquanto a abria. Me arrastei com dificuldade, conseguindo passar por milímetros antes que se fechasse para sempre. Então, como se fizesse algum sentido, eu estava cambaleando para a luz brilhante do dia, caindo na grama iluminada pelo sol de outono. Virei-me para olhar para trás, para ver se algo havia me seguido, mas a porta havia sumido. Em seu lugar, havia apenas um arco vazio, levando a uma nave iluminada pelo sol, coberta de terra e grama. Soltei um suspiro trêmulo, que se tornou um suspiro estrangulado quando percebi um movimento repentino com um canto de olho. Uma mulher estava perto do portão segurando um cachorro animado na coleira e me olhando com espanto. "Você está bem?" ela perguntou, cautelosamente. Eu a encarei e assenti em silêncio. Levantei-me, limpando a lama das minhas roupas. Então, tentando parar de tremer, passei por ela em direção ao portão. Ao chegar lá, com a mão pressionando a madeira, hesitei. "Ei!" chamei. A mulher havia se afastado apenas alguns passos e se virou para mim, com uma expressão interrogativa no rosto. "Se vir uma porta," eu disse rapidamente, "não passe por ela." Então, corri para o meu carro e fui embora o mais rápido que pude, para nunca mais voltar àquele lugar amaldiçoado. Fim. Bom, eu tenho pavor de história com igreja assombrada, padre, freira assombrado, enfim. E, como eu disse, eu adaptei essa história, eu encontrei essa creepypasta e acrescentei algumas coisas, tirei outras. E aquele trecho em latim, né, eu fiz uma pesquisa do significado e é o seguinte. Aquele trecho, com algumas palavras a mais, outras a menos, ele significa isso aqui, ó. Fui computado entre os que desceram ao sepulcro. Tornei-me como homem sem auxílio abandonado entre os mortos. Puseram-me em um fosso profundo, em lugares tenebrosos e na sombra da morte. Tornei-me como homem sem auxílio, abandonado entre os mortos. Gente, eu não sou católica, eu tirei esse significado de um site que se chama Tradition in Action do Brasil, e nele eu encontrei a
a seguinte fonte, né, o significado desse trecho aí, em que contexto que ele é usado. Estimatus sum. Estimatus sum, fui computado, é o 17º responsório da Semana Santa. Aqui, Cristo lamenta sua própria morte. Tendo derramado sua última gota de sangue, ele é sepultado e contado entre os mortos. Os principais sacerdotes e fariseus queriam enterrar sua memória para sempre no esquecimento geral. Eles se enganaram, porque a vergonhosa morte de Cristo entre os criminosos, sem a ajuda de seus discípulos, seria seguida por sua gloriosa ressurreição. Bom, agora eu vou deixar um trecho dessa música, então, que é tocada, que é cantada durante a Semana Santa em algumas igrejas católicas. Ela foi composta pelo padre Tomás Luiz de Victória e ela é composta exatamente com essas mesmas palavras que estavam em latim naquela tumba. Aqui, então, ela é cantada pelo coro La Colombina. Bom, e é isso. Eu espero que vocês não se assustem, pelo menos nesse contexto é um pouco assustadora a música. Obrigada e tchau, tchau!